Então tá, meninas, vou começar falando, né, que é uma alegria para mim estar aqui conversando com Ellen, Isabela e quem que é? A Ana, né? É a Ana que saiu, ela já entra, né? Eu me chamo Gabriela, eu preparei umas fotinhos, assim, para mostrar quem eu sou, fotinhos que eu gosto, de coisas que eu já fiz na minha vida, tá? Vocês podem ficar à vontade para perguntar e tudo mais, e eu vou fazer várias perguntas para que vocês também façam perguntas para mim, tá? Então, essa sou a mini eu. Eu adoro essa fotinho, essas minhas 3 fotinhos aí, podem ver que é de um tempo que vocês nem eram nascidas. Eu gosto dessas fotos porque, desse dia, especialmente, você pode dizer assim, você nem lembra desse dia, Prof. Gabi. Talvez eu não lembre, mas as fotos me fazem pensar nesse dia. Minha mãe dizia que eu já comentava que eu queria ser professora desde esse tamanho aí, ó, desde quando eu era bem pequenininha. E eu tava lá, investida, tava lá, ensinando todo mundo a ler, escrever, tentando aprender também. Então, eu digo que eu fiz a graduação, meu primeiro curso foi em brincar no quintal de casa de ser professora. Minha especialização foi em fazer perguntas que nunca tinha resposta, e eu adorava contar história, desde quando eu era pequenininha. Contava história, inventava história. Isso é algo muito interessante, muito importante das crianças, e que a gente às vezes vai ficando meio com vergonha conforme vai crescendo. E eu fui uma criança, tive uma infância que eu recebi muito amor e carinho da minha família, né? Convivi muito com os meus avós, com meus primos, minhas primas. Então, eu cresci, fui criada num lar que era um lar, né, de muito amor e carinho, tá? Depois de um tempo, eu pensei, poxa, se eu queria ser professora desde criança, eu vou ter que ser professora. E aí tá, o quadro verde tá lá atrás, né? Eu gosto dessa foto porque foi uma aluna que tirou essa foto de mim sem minha permissão, mas eu achei muito legal nesse dia, porque eu fiz um experimento que deu errado. Vocês acreditam? Deu errado. E minha aluna publicou não sei se era Instagram, na rede social dela, dizendo que tinha dado errado. E eu achei o máximo. Por quê? Porque eu tava tentando ser uma boa professora, né? Então, fui aprendendo, fiz mestrado, fiz o doutorado. E hoje eu sou professora, pesquisadora e divulgadora científica. Trabalho na UFSC como professora. Essas fotos mostram muito o que eu gosto de fazer, né? Fiz o curso de física. Provavelmente vocês já ouviram falar da matéria de física, talvez já estudaram alguma coisa na escola. E hoje eu estudo história de mulheres na ciência. Você tem alguma pergunta para fazer? Nessas primeiras da minha trajetória, alguma curiosidade? Querem saber por que eu escolhi física? Vocês conhecem física? Eu acho uma Perguntem. boa pergunta perguntar por que tu escolheu essa carreira, tipo, de ser professora e ainda de física. Tipo, teve algo por trás disso, algo na sua infância que relaciona com isso? Ou não? Sabe, Isa, que eu aprendi a ler e escrever, eu era bem muito pequenininha, assim, não era esperado, assim, que alguém daquela idade aprendesse a ler e escrever. Com 3 a 4 anos eu já estava lendo e escrevendo. Eu era muito curiosa. E a coisa que eu mais gostava de brincar era de escolinha. Eu ia na creche, assim, na educação infantil, e eu gostava muito de ler gibi. Sabe, HQ? Aqueles gibis? Sim. Eu lia sem saber ler. Eu aprendi a ler tentando ler, entende? Então foi uma das coisas, assim, que me despertou para querer ser professora, porque eu achava que, desde criança, quando eu aprendi a falar, minha mãe dizia que eu queria ser professora, que eu falava que eu adorava a professora na escola, eu sempre tive uma boa relação com as professoras. Não tem nenhum professor ou professora na minha família. Eu sou a primeira professora da minha família. Às vezes acontece, né, Isa, que a gente tem referências na família, né, de profissões, e a gente acaba querendo fazer ter a mesma profissão. Mas no meu caso foi assim, porque eu queria muito falar. Uma coisa que eu gostava muito era eu tinha essa vontade de falar, de conversar com as pessoas, e eu via que as minhas professoras, quando eu era bem pequenininha, assim, eu já tinha essa ideia de que tinha alguém que eu admirava, que era professora, que me ensinava coisas que eram muito legais. Meu pai conta que no meu primeiro dia de escola eu não chorei. E ele ficou esperando eu chorar, e eu não chorei, porque era a coisa mais legal que estava acontecendo na minha vida era aquele primeiro dia na escola. Meninas? Quando você começou a escrita, Gabriela? A escrever? Eu sempre escrevi muitas coisas. Eu escrevia quando eu era criança, eu adorava fazer coleção de poema, eu lia poema, escrevia poema. Na adolescência também, era uma maneira de me comunicar com o mundo, sabe? Uma maneira de falar sobre meus sentimentos. Eu sentia assim, Ellen, que eu escrevia, eu conseguia falar o que eu estava sentindo, quer dizer, eu conseguia colocar no papel o que eu estava sentindo
coisas que eu não conseguia falar. Eu chorava muito, porque eu não conseguia me comunicar muito bem, isso era um problema. E aí, quando eu comecei a perceber que eu poderia ser uma escritora, eu comecei a fazer meus primeiros, assim, os primeiros textos escritos que eu nunca compartilhei com ninguém. Há uns 2, 3 anos atrás, eu pensei, por que não escrever coisas que as outras pessoas pudessem ler? Já que eu gosto de contar história, quando eu estou com os meus amigos, a minha família costuma dizer assim: nossa, senta que lá vem a história, né? Tem que ter paciência para eu contando histórias, explicando as coisas. E aí eu pensava, nossa, e se eu usar isso a meu favor, né? E se eu sentar, estudar sobre escrita, estudar sobre histórias de mulheres e escrever sobre essas histórias dessas mulheres nas ciências, que é a minha área, na física, que é a minha área. Então foi isso que me despertou para escrever. Eu sempre gostei, não sabia muito bem como fazer. E quando eu fiquei confiante o suficiente, eu pensei, agora eu vou estudar para fazer uma história que pode chegar nas pessoas. Então foi assim que começou. E além das escritas, você tem mais algum... Como... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. E Ah, tá. além Eu ia perguntar como que você... A gente tá se interrompendo aqui, mas enfim. Eu queria perguntar como que você chegou nessa área de meninas na ciência, como que você se tornou pesquisadora e participou desse projeto. Ai, que pergunta difícil, Isabela. Mas, ó, é uma pergunta difícil de ter uma resposta curta, digamos assim. Mas eu comecei a me interessar ah, es- por, por projetos de meninas nas ciências, porque eu sempre fui uma das únicas estudantes mulheres na minha sala do curso de física. Então, lá no segundo semestre, terceiro, no segundo ano, digamos assim, eu já era a única menina da sala. Eu tinha alguns amigos que me ajudavam bastante, com quem eu estudava, que me apoiavam. Eu meio que botava a ordem na sala, porque tinha os meninos muito bagunceiros, mas eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? Eu sentia que faltava uma referência de tinha algumas professoras mulheres, mas me faltava referência de ter colegas, de falar sobre mulheres cientistas. Eu conhecia poucas histórias de mulheres cientistas. Isso foi minha graduação inteira, o curso inteiro de física. No mestrado eu nem confesso que eu nem pensei sobre isso, no doutorado também não. Mas quando eu me tornei professora da faculdade, do ensino superior, da graduação, eu comecei a perceber o quanta dificuldade que as minhas estudantes mulheres encontravam. Não dificuldade porque elas não tinham conhecimento sobre física, ou sobre matemática, ou sobre ciências, mas dificuldades para conseguir se encaixar naquele espaço que não parecia muito bem um espaço que elas poderiam, digamos, circular com alguma segurança. Sofri ao longo dos. Tive um episódio que eu sofri, assim, alguns comentários bem maldosos sobre a minha pessoa, assim, né, na época, sobre a maneira como eu me vestia, por exemplo, em sala de aula, como professora. E aí eu pensei, e algumas alunas relataram o mesmo, isso quando eu trabalhava em outra universidade. E eu pensei, quer saber? Eu vou fazer alguma coisa. Na mesma época, eu estava fazendo concurso para a Universidade Federal de Santa Catarina, que é onde eu trabalho hoje. E aí, nessa mudança, eu pensei, agora é a hora. Agora eu vou estar trabalhando num lugar que eu quero trabalhar por muito tempo. Espero que por toda a minha carreira eu permaneça na UFSC. E então, bom, é a hora de eu fazer alguma coisa para contribuir com as minhas estudantes. Então, foi assim que surgiu. E aí, eu plantei a sementinha em uma estudante, duas, três, e eu comecei a perceber que, elas estão gostando disso, né? Tive algumas estudantes que falaram para mim que só não desistiram do curso de física
ou quase desistiram do curso de física, mas graças ao projeto que eu coordeno, que é o Meninas na Ciência, elas encontraram uma motivação para permanecer. Então, claro, não é que isso aconteça com todas as meninas, né, todas as mulheres, mas isso tem acontecido e eu ouço muitos relatos das meninas e das mulheres. Então, foi assim, essas primeiras meninas que trabalharam comigo foram as meninas que disseram: tô no caminho certo, eu devo continuar. Então, foi assim que surgiu os projetos e o meu interesse por meninas e mulheres na ciência. Muito obrigada, respondeu minha pergunta. Que bom. Quer fazer alguma pergunta, Yasmin? Ao longo da sua trajetória, teve alguma menina que serviu de inspiração para alguma personagem do livro? Se teve alguma menina, assim, você diz de minhas estudantes? Pode ser Ou amizade também, na escola. pode ser o quê? Pode ter sido alguma amizade sua também na escola. Sabe que várias pessoas já leram o livro e falam assim: ah, você escreveu aquela parte porque isso aconteceu com a gente lá não sei aonde, sabe? É Uhum. engraçado. Eu, particularmente, não tem nenhuma personagem que é assim, nenhum personagem que por exemplo, meu pai leu o livro e disse assim: ah, você escreveu que o pai da estrela sempre está atrasado porque eu sempre estou atrasado. Aí eu falei: não, pai, não é sobre você, é sobre o pai da estrela. Então, alguns personagens podem remeter a experiências que eu tive. Por quê? Querendo ou não, tudo que a gente escreve, tudo que a gente coloca no mundo, está baseado no que a gente já viveu, né? Então, por exemplo, você gosta de um tipo determinado de música, você gosta de um estilo de leitura, né? Tem a ver com coisas que você já, em algum momento da sua vida, alguém te influenciou ou alguém te inspirou. Então, com certeza tem elementos, mas não tem, assim, eu não consigo dizer um personagem, uma personagem específica, Yasmin. Mas, de fato, as amigas da estrela têm o nome das autoras que colaboraram no livro, que são Rosa, Érica e Roberta. E foi uma decisão delas nomearem as personagens. Eu posso depois contar um pouquinho mais como que essas personagens foram sendo construídas, tá? Obrigada, viu? Nada. Eu trouxe aqui umas imagens do livro, eu posso mostrar para vocês, para a gente retomar, para lembrar o que tem no livro? Pode sim. Pode? Tá. Eu trouxe aqui, assim, ó, esse quadro é um quadro que a gente mostra, que eu gosto de mostrar, porque são várias mulheres cientistas. A gente tem um jogo que a gente apresenta a história dessas 30 mulheres, tá? No livro, especificamente, a gente vai falar da Jocelyn Bell Burnell. Então, nossa personagem, nossa protagonista. Queria mostrar para vocês quem são as autoras, posso falar, né, quem são elas. Sou eu, a Roberta. A Roberta, ela hoje é aluna de administração na Universidade do Estado de Santa Catarina, mas ela era aluna do ensino médio quando ela começou o projeto comigo. A Érica, ela está estudando para o vestibular agora e ela foi aluna do Colégio de Aplicação, ela está estudando para o vestibular para o curso de medicina. E a Rosa Maria, que é também aluna do Colégio de Aplicação, e ela está agora no 3º ano do ensino médio e provavelmente vai entrar em algum curso de graduação ano que vem. Então, nós somos as autoras. Eu queria que vocês me fizessem perguntas sobre o livro da História da Estrela, se for possível. O que vocês acham? Eu trouxe algumas fotinhos ali, eu botei as perguntas, mas vocês podem perguntar outras coisas sobre a estrela e as amigas dela.
Quando você criou a estrela, você já pensava em algum nome ou ele surgiu assim? E essa pergunta é muito legal. A gente não tinha nome. Você sabe como é que a escrita, qual que foi a primeira ideia? A primeira ideia era, eu queria muito falar sobre a Jocelyn Bell Burnell, a astrofísica britânica que é a inspiração do livro, tá? Então eu não me inspirei numa menina, numa estudante, numa amizade, mas eu me inspirei na história da Jocelyn Bell Burnell. A Jocelyn é uma astrofísica, nasceu no Reino Unido, e ela descobriu um tipo de estrela chamada pulsar. É o tipo de estrela que ela descobriu. E a gente começou a pensar, puxa, como é que a gente vai apresentar a história da Jocelyn? A gente não queria apresentar uma biografia da Jocelyn. A gente não queria apresentar uma história assim, ó. Não queria contar a história da Jocelyn. A gente queria que a Jocelyn fosse alguém que aparecesse no livro. Entende? Bom, e aí a Jocelyn Bell Burnell, ela descobriu essa estrela, e essa estrela, o objeto de conhecimento, tudo que envolve esse conhecimento sobre essa estrela específica, chamada pulsar, ganhou um prêmio Nobel. E a Jocelyn não foi mencionada. Então a gente tem um efeito aqui que é o efeito Matilda, que é quando a gente atribui, a gente não, né? Quando é atribuído, quando uma pessoa faz uma contribuição, uma descoberta e não recebe a menção, o reconhecimento do que ela fez. Isso acontece muito na ciência e geralmente acontece quando mulheres descobrem coisas e esse prêmio é dado, é atribuído, o conhecimento é dito que foi um homem que descobriu, tá? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Daí eu pensei, por que não a nossa personagem fazer o mesmo? Ela ter um problema durante um prêmio, não sei se vocês já chegaram nessa parte. Enfrentar um problema, um desafio durante o prêmio e ela ter que resolver esse problema de alguma forma, que foi o que a Jocelyn Bell fez. E aí a gente estava escrevendo o livro e essa personagem não tinha nome. Até que eu pensei, e as meninas, né? Nada melhor do que dar um nome para ela de Estrela. Porque Estrela é um nome feminino, né? Um nome que a gente pode atribuir a uma menina. É um nome legal, é um nome bonito, né? Eu acho, pelo menos. E as, as leitoras vão lendo o livro e elas vão vendo que lá quando chega no capítulo, que é o capítulo 8, sobre a Jocelyn Bell, o nome faz todo sentido, sabe? É como se tivesse escrito nas estrelas que a estrela tinha que conhecer a história da Jocelyn Bell, que descobriu a estrela de nêutrons que chama pulsar. Então, foi assim que surgiu o nome. A gente batizou a estrela depois de ela ter muitas histórias, sabe? Isso que é legal. E se você pudesse definir a personagem estrela em uma palavra, como seria? Uma palavra, ela é persistente. Persistente. Uma palavra. Mas se eu pudesse colocar algumas outras, eu falaria curiosa, ela é muito curiosa. Ela sempre está buscando, né? Curiosa no sentido de buscar mais, saber mais sobre as coisas. E ela valoriza muito as amizades. Então, ela é uma pessoa que eu poderia definir como uma pessoa muito amiga. Amiga. Eu queria ter uma amiga como a estrela, sabe? Talvez eu tenha amigas parecidas com a estrela, mas assim, com a personalidade dela. O que inspirou vocês a fazer esse livro? O que inspirou, eu sou coordenadora desse projeto que chama Meninas na Ciência. E dentro desse projeto, eu oriento tanto alunos de graduação como alunas da escola. E aí eu pensei, o que eu posso fazer para contar histórias de mulheres
Porque na graduação, na faculdade, com alunos da física, a gente pode fazer uma pesquisa um pouquinho mais, como é que eu vou dizer? Mais assim, acadêmica, sabe? Mais formal, sabe? Eu pensei, mas como é que eu vou levar isso para o público infanto-juvenil? Para as meninas de 13, 14, 15, 16 anos, ou 12, 11. E aí me veio a ideia de contar a história. A gente tinha duas opções: contar em formato de vídeo, que eu também acho que é uma coisa muito legal, e contar em formato de texto escrito. Como na época a gente tinha um grupo muito grande e as meninas elas estavam sempre muito envolvidas em várias atividades, eu pensei que o formato escrito, né, de uma história escrita seria mais, a gente conseguiria atingir o resultado mais, assim, seria não mais fácil, mas assim, eu tinha certeza que a gente ia chegar em algum resultado. Então a gente fez um texto escrito, tá? E aí, quando o texto foi ganhando forma, a gente pensou, puxa vida, dá para transformar em livro, né? Dá para transformar em livro? Por que não? E aí a gente escreveu em formato de livro e sabe o que eu fiz? Eu mandei. Primeiro eu compartilhei com muitas pessoas, muitas colegas, amigas, minhas alunas, para elas lerem, para elas me darem sugestões do que eu poderia melhorar. Depois eu mandei e-mail para as editoras perguntando se alguém queria publicar o livro. E daí a gente encontrou uma editora parceira que topou fazer a publicação do livro. Você teve alguma dificuldade enquanto escrevia o livro? Sim, muitas. Dentre as principais dificuldades para mim era conseguir me desvencilhar da parte professora, palestra, pesquisadora que eu sou, sabe? Usar uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais próxima dos estudantes, mais próxima do público jovem. Eu confesso que essa foi minha principal dificuldade, sabe? Outra dificuldade foi encontrar recurso para publicar o livro, né? Eu tive que ir atrás de recurso. Parte foi recursos próprios, mas parte eu consegui recursos da UFSC, da CAPES, CNPq, então FAPESC e FAPEU. Então tiveram contribuições de agências para a publicação do livro. Dificuldades, a gente conseguir se reunir, assim, também era uma dificuldade que existiu, assim, né? Ter um horário em que nós 4 conseguíamos nos reunir. A gente fazia muita reunião online, porque possibilitava que, às vezes, em meia hora, 40 minutos, a gente se encontrasse e conversasse sobre as últimas atualizações do livro. Então, eu acho que essas foram as principais dificuldades. Você sabe que a gente levou 6 meses para escrever a história. 6, 7 meses, nem foi tanto. Mas para transformar em livro, demorou 1 ano. Porque eu fiquei muitos meses lendo e relendo, pensando o que poderia melhorar. Exemplo de coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Você escreve assim, você escreve uma história em que você fala assim, a estrela estava estudando com suas amigas. Um exemplo. Só que não basta você escrever que a estrela estava estudando com as suas amigas, até porque essas ilustrações que vocês estão vendo que estão no livro, elas só surgiram depois que o livro já estava pronto. Então, eu imaginava essas ilustrações que ajudam muito a gente, né, a conseguir entender a história. Eu imaginava as ilustrações, mas eu nem imaginei. Quer dizer, eu tinha uma ideia na minha mente, mas eu não sabia qual era a cor, qual era o estilo, não tinha nem ideia. E aí a gente tinha uma preocupação muito, muito, muito de poxa, como é que a gente vai dizer assim, poxa, mas a estrela está estudando com as amigas, mas e daí?
A gente tinha que colocar elas sentadas de tal forma, sabe? Tinha que descrever o cenário, tinha que dizer que o passarinho estava cantando na janela, tinha que trazer esses elementos para dar realidade para a história. E fazia muito tempo que eu não li uma história infantil ou infanto-juvenil, então, sabe que para mim foi uma dificuldade, porque eu tive que voltar a ler com os olhos de uma tentar, né, me colocar na situação, no lugar de uma criança ou de uma adolescente, para pensar assim: "Poxa, mas o que que será que uma adolescente gostaria de ler ou uma criança gostaria de ler?", tá. Então foi uma dificuldade, e esse processo de escrita do texto, o texto em si demorou 6 meses, mas para transformar num livro. Vocês estão me vendo? Sim, travou um pouco, mas a gente agora está escutando. Acho que foi minha conexão. Mais alguma pergunta, meninas? Deixa eu passar aqui. O livro também tem essa fase que eu adoro, que é quando elas estão ali, né, sentadas na cama, que eu mencionei, estudando e desenvolvendo um projeto para uma feira de ciências. E aí acontece uma coisa, que a Estrela perde as anotações, ela perde o caderno dela, onde ela tinha colocado todas as ideias dela. E a Estrela é uma personagem que também é muito, ela gosta de um mistério, assim, ela é muito amiga das amigas dela, ela compartilha as coisas, mas ela prefere fazer tudo bem certinho antes de mostrar para as amigas. Então ela estava guardando o segredo dela nesse caderno, e um personagem que é o Lucas encontra o caderno. E ele pensa muito, 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 muito se ele deve ou não usar as anotações, e ele usa. E ele apresenta esse projeto. E aí as meninas ficam desoladas, elas ficam muito chateadas, elas não conseguem explicar para o professor delas o que está acontecendo. O professor meio que não acredita nelas, porque elas não têm como provar que o menino apresentou o mesmo projeto que elas, e quando elas vão apresentar, quando chega a vez delas apresentarem, elas estão com vergonha. Então todos esses sentimentos acontecem no livro. A Estrela fica muito triste, porque ela, pela primeira vez, ela não consegue ajudar as amigas dela. E aí ela chega em casa muito triste, e os pais da Estrela, eles, no dia seguinte era o aniversário da Estrela, eles dão para ela um presente que é um livro, que chama Mulheres na Ciência. E aí, a partir desse livro, a Estrela vai conhecer a história da Jocelyn Bell Burnell, que é a cientista que eu mencionei para vocês. E aí, essa parte do livro eu amo muito, é minha predileta, porque é onde a gente faz divulgação científica. Então, eu estou aqui com o livro, é o capítulo em que a Estrela vai lendo o livro e ela vai fazendo analogias, ela vai lendo e vai pensando, nossa, então será que eu posso comparar a história da Jocelyn com a minha história? Veja, olha que legal. É muito legal essa parte, porque é quando ela, de fato, começa a perceber que isso aconteceu com outras mulheres na ciência. Isso aconteceu com várias cientistas. E essas cientistas descobriram coisas incríveis. E alguém ou alguma coisa aconteceu no meio do caminho e elas não puderam receber os prêmios delas, não puderam fazer, talvez não puderam assumir empregos, não puderam ser professoras, porque elas não podiam ser contratadas professoras, não puderam nem entrar na faculdade, às vezes, sabe? Então ela percebe que tem muita coisa em comum
E ela vai fazendo analogias com a história dela e a história da Jocelyn. E no final, ela tem uma ideia. E aí eu não vou contar para vocês. Vocês vão ter que ler. Isso vocês vão ter que ler. Quando O que vocês estão esperando que aconteça? Ah, eu vou tirar desse slide aqui, porque senão vocês vão colar. O que vocês acham que vai acontecer? Essa é a minha primeira pergunta para vocês. Tem como repetir a dica? Que eu Ah, acho que todo mundo tá um pouquinho confusa. tá. Ela, a Estrela, ganha esse livro, que ela está sentada ali na cama lendo. Ela está lendo o livro. E esse livro, ela conhece a história da Jocelyn Bell Burnell, que é essa astrofísica britânica que descobriu um tipo de estrela. Esse tipo de estrela chama pulsar. Por que chama pulsar? Porque se vocês olharem ali a imagenzinha da estrela pensando assim, estão vendo que tem um farol que joga luz? Vocês já viram um farol desses na beira da praia? Já. Já não. É um farol que fica lá, ele fica. São muitas vezes em lugares que passam embarcações e tal. É importante, essas embarcações, elas às vezes navegam no escuro, né? Então, quando tem uma ponta assim, que às vezes na saída de um rio que entra no mar, ou aqui em Florianópolis tem no canal da Barra da Lagoa, que é uma praia que a gente tem aqui. Às vezes tem um farol, muitas vezes tem um farol na beiradinha assim dessa pedaço de terra. Por quê? Porque o farol fica iluminando, indicando para os barcos onde eles podem entrar ou não, tá? Então, essa é a função do farol. E esse farol, ele lança uma luz que fica girando assim, ó. Sabe? Fica girando. E ele gira a intervalos regulares, que a gente diz. O que são isso? O que é isso? Por exemplo, ele leva 3 segundos para fazer um giro, mais 3 segundos para fazer um giro. Estou dando um exemplo, não sei, depende do farol. Beleza. Então, ele pulsa. Ele pulsa. A estrela que a Jocelyn conseguiu descobrir, esse tipo de estrela, é uma estrela que lá nas medidas que ela fez, pulsava a cada tantos segundos, tá? Beleza. Então, a estrela, quando ela tá lendo o livro que ela ganhou, ela vai fazendo analogias, ela pensa, isso é igual a um farol marítimo, um farol que guia os barcos. E ela vai encontrando analogias na história dela com a história da Jocelyn. Eu falei que a estrela teve o projeto de ciências dela roubado, assim como a Jocelyn Bell Burnell, que teve a sua descoberta, ela foi publicada numa revista científica por um homem, e depois esse homem, que era o orientador dela, ganhou um prêmio Nobel, que é o prêmio mais importante da física, tá? O que tem uma coisa em comum, né? Sim. A Jocelyn, depois de um tempo, ela começou a lutar pelos direitos das mulheres na ciência. O que vocês acham que vai acontecer com a estrela? Que a estrela vai fazer o mesmo. Vocês sabem, conseguem imaginar como? Eu acho que ela vai correr atrás dos direitos dela. Por exemplo, o menino roubou a ideia dela, ela vai correr atrás disso. Eu acho. Muito bem, Isabela. Ellen. Yasmin. Ela vai tentar provar que o livro, ela que escreveu. Era dela o livro e ele achou e roubou a ideia dela. Tá, Ellen. Bom, ela vai tentar recuperar, né? Pra falar que as ideias são delas e fazer algo melhor também. Muito bem. Ela vai atrás.
E sabe por que que ela vai atrás? Porque ela é persistente. Porque ela é muito. E acho que o que mais. Eu acho, né? Vocês depois leem e me falem o que vocês acham. O que mais indigna ela é que ela não conseguiu defender as amigas dela. Que as amigas dela também se prejudicaram. Por isso que eu digo que ela é muito amiga. As amigas dela também se prejudicaram no projeto da Feira de Ciências. A Estrela vai usar a própria voz, assim como a Jocelyn Bell Burnell usa a própria voz, para relatar o que aconteceu com ela, para dizer. Eu não contei no início, mas quem começou a ler o livro deve ter visto que no início do livro ela tem um blog que chama Astroblog. Então ela vai usar o blog dela, que é uma rede social também, para falar sobre isso. Então leiam e depois vocês podem me escrever, vocês podem me mandar mensagem para gente, eu quero saber o que vocês acharam. Ficaram com vontade de ler o livro? Sim. Ah, muito bem. E então eu vou fazer uma pergunta para vocês nesses nossos minutinhos finais aqui, já que eu tenho que fazer uma pergunta. Minha pergunta é: se vocês pudessem, de alguma forma, né? Imaginem vocês lá no futuro, já mulheres adultas, trabalhando, conquistando as suas coisas. Se vocês puderem fazer algo para inspirar meninas e mulheres, o que ou como vocês se imaginariam fazendo, né? Vocês devem ter os interesses de vocês. Ah, eu quero ser isso, eu quero trabalhar com aquilo. Pense assim, no que vocês pretendem no futuro trabalhar. Exemplo, eu quero ser estilista. Exemplo, quero ser estilista, quero trabalhar com moda. Não sei se é o caso, mas um exemplo. Como que você poderia fazer para inspirar e incentivar meninas e mulheres no seu futuro profissional? Isso que você se vê lá no futuro. Achei uma pergunta meio difícil, mas eu vou tentar responder. No futuro, eu quero ser engenheira de software, programadora, igual meu pai. E uma forma que eu acho que de tentar influenciar outras mulheres para a área da tecnologia, ou essa área que eu escolhi, seria divulgar meus projetos, mostrar que eu, como mulher, consigo, como outras mulheres também conseguem. Tipo, divulgando no Instagram, fazendo vídeo, gravando pro YouTube e etc. Divulgando de alguma forma. Legal, legal, Isabela. Fico contente que teremos mais uma mulher aí na área da tecnologia. Eu ainda não sei. Ah, pode falar, pode falar. Bom, Que eu tô pensando ainda. eu já pretendo trabalhar na área da saúde, né? Incentivo bastante meus irmãos em casa, minhas amigas também na escola. Como eu tenho poucos amigos, né? Eu incentivo bastante eles na escola também. E a área da saúde é o meu interesse também. Legal, legal. E você tem alguma parte específica da área da saúde, Ellen? Bom, assim, com humanos e tal, né? Sim, eu pretendo fazer faculdade e tal, assim. Tá bom. Yasmin? Eu acho que eu também me interessaria em escrever alguma coisa, como um livro ou algum post na internet, assim. Porque hoje eu leio alguns blogs também, porque tem muitos aplicativos que as pessoas ainda postam blogs, e eu já li alguns que falavam sobre algumas injustiças, não só como na ciência, como na história no geral. E eu acho muito interessante falar sobre essas injustiças para a gente, para atualmente a gente combater mais, entendeu? E eu também
assim, gostaria de incentivar a leitura, ler sobre mulheres, não só na ciência, mas na história ao todo, entendeu? Entendi. Que legal. Quer falar, Isabela? Só para complementar que ela falou essa questão de blog e etc., eu lembrei de um projeto de umas amigas minhas, que elas querem incluir as mulheres na área da tecnologia, daí elas estão montando um aplicativo que visa ajudar mulheres, tipo, da rede pública, que não tem tantas oportunidades, divulgando, tipo, como tem programas aqui em Floripa, tem o Inatec, tem o Tecnovation, que visam ampliar o conhecimento em tecnologia, em áreas de engenharia, ciência e etc., elas estão criando um aplicativo assim. Eu também me inspiro muito nessa ideia de criar um aplicativo para ajudar a meninas nessa área e também contar um pouco da minha história. Eu achei bem legal essa parte dela contar sobre blogs que ainda existem ainda. Legal, Isa. Falando assim sobre tecnologia, né, que foi citado aqui a Olimpíada de Robótica, quando eu participei, eu não participei na categoria de dança artística, mas foi em outra categoria, que foi no Robô Sumô. Assim, no dia que eu fui, eu vi, assim, poucas mulheres, mas teve, assim, às vezes, um grupo só de mulheres. E eu acho muito interessante, porque eu vi muitos meninos, assim. Eu vi poucas mulheres, acho que umas 20 de uns 70 no total, sabe? E, assim, é muito bom ver que ainda as meninas estão se interessando, que os professores dão apoio. Eu vi também poucas professoras, eu vi mais professores. E, assim, às vezes a gente se sente meio de forma que a gente é uma minoria, mas também, às vezes, as meninas na própria escola não têm tanto incentivo para participar. Na minha, a gente tem, mas às vezes a escola não tem esse incentivo. E é muito importante a gente, as alunas, incentivar as meninas a participar. Porque as minhas amigas que me incentivaram a participar, eu adorei participar. Tanto é que aconteceu outra que eu não pude ir por causa do período das provas, mas vai ter outra, eu acho, no final do ano, que eu vou querer seguir, porque é muito bom. É um dia que a gente tem experiências novas, que a gente compete com outras pessoas, e a gente vê que as ideias das outras pessoas, e é muito interessante, assim, ver como a pessoa pensou naquele robô e eu pensei de jeito completamente diferente. É muito interessante. E também, falando sobre a ciência, eu tive uma professora de química que ela relatou que ela foi a única mulher que completou o curso dela. Ela não tinha, ela chegou no final do curso, ela não tinha mais nenhuma amiga. Assim, ela falou que foi bem complicado, porque ela praticamente se sentia sem voz durante o curso. Então, assim, a gente pensa que é um tema muito antigo, que a gente vê mudanças, mas ainda existem, assim, muitas dificuldades para mulheres no meio da ciência, porque é um preconceito, assim, que é muito difícil de ser quebrado. Muito bom, Yasmin. Muito bom. Então, vocês têm mais alguma pergunta para mim? Fiquem à vontade, podem fazer. E meninas da ciência, no geral, assim, qual projeto você lidera? Tipo, um projeto de física, de química, de astronomia? Olha, Isabela, depende muito das pessoas que estão trabalhando no momento, e principalmente as voluntárias. Porque, assim, todo projeto que envolve pessoas da comunidade, que a gente diz, de fora, né, do departamento de física, por exemplo, que é o departamento que eu trabalho, a gente precisa de pessoas voluntárias para trabalhar. Porque um projeto como esse, assim como projetos que vocês estão envolvidos, que é o STEM Mina, eles não acontecem se não tiver várias pessoas pensando juntas e fazendo o projeto acontecer. Vocês devem ouvir a professora Dani, a professora Gláucia falando muitas vezes de fulana vai fazer tal coisa, ciclano vai fazer tal coisa, vou falar com não sei quem para conseguir isso, aquilo. Então, isso vai depender muito de quem está trabalhando. Então, por exemplo, agora
tem uma professora colaborando comigo, que ela é da área de física de partículas, e ela conhece várias pessoas de física de partículas. Então, a gente esse ano fez atividades de física de partículas. Há uns 2 anos atrás, eu tinha uma bolsista que ela tinha participado do Caça Asteroides, daí ela perguntou, prof, o que você acha de a gente fazer um projeto de caça asteroides? Vamos, bora? A gente fez, já estamos no 3º ano, é um projeto que dá mais visibilidade para meninas na ciência, porque a gente consegue reunir meninas do Brasil inteiro caçando asteroides. Então, foi por conta dessa garota que estava trabalhando comigo. Então, vai depender muito de quem está trabalhando. Eu já fiz muita parceria com as professoras da química, e aí a gente fazia visita no laboratório de química, por exemplo, sabe? E a vantagem é que todo ano a gente consegue fazer alguma coisa diferente. Já trabalhamos com um laboratório de biologia, de mamíferos, é muito legal, né? Porque a gente vê as ossadas dos mamíferos, laboratório de robótica, enfim, vários projetos diferentes. Vai depender muito, mas a minha área é mais física. Então, eu fico ali na física, quando vem alguém de fora, opa, que legal! O que você pode ensinar pra gente? Sabe? Sim. Uma pergunta sobre o livro foi quem fez as ilustrações? Tá. As ilustrações foram feitas pela Lídia. A Lídia é ilustradora profissional e a editora que tinha esse contato, né, da Lídia, e que encomendou as ilustrações para ela. O mais incrível foi que, a hora que a gente mandou o texto, eu escrevi no texto assim, ó, ilustração aqui. A única coisa que eu escrevi, sabe? Ilustração aqui. Aqui tem que ter uma ilustração. A única ilustração que eu disse que eu queria foi essa aí do farol, porque o capítulo estava muito comprido, sem ilustração, e eu sabia que eu precisava dessa analogia, porque senão quem lê não vai entender o que está escrito, sabe? É uma parte bem mais, um pouquinho difícil da física. E eu pedi essa ilustração e eu pedi para que no capítulo do aniversário tivesse uma ilustração do aniversário. Então foram as 2 ilustrações que eu pedi, mas todas as outras sabe quando você pensa assim, não vou me meter, deixa que a profissional sabe como vai fazer. E aí parecia que a gente tinha conversado antes, sabe? Porque veio tudo mais ou menos como eu estava imaginando. Não as cores e tal, mas assim, onde precisava tinha uma ilustração. Eu achei que as ilustrações são muito bonitas, assim. Elas representam, assim, elas captam uma energia, assim, de adolescência e também é tudo muito colorido. E o traço é muito bonito. Eu achei muito, não tão infantil, mas dá uma certa nostalgia de livros infantis que a gente lê. E eu gostei muito das ilustrações. Só isso. Obrigada. Nada. Gabriela, você tem alguma rotina de escrita ou escreve quando a inspiração aparece? É doido, né? Porque às vezes a gente acha que a inspiração vem do nada. E essa pergunta é muito boa. Olha só, na ciência isso acontece também. Dá para fazer uma analogia com a ciência. Parece que o cientista está inspirado, acordou inspirado. Hoje eu vou descobrir um novo elemento químico, um exemplo, né? Mas não é assim que acontece. Precisa da rotina que você me perguntou. Então, durante essa época que eu estava organizando o livro mesmo, para ele virar livro, eu fiquei um pouco doente. E aí, a Estrela me ajudou muito. Por quê? Eu fiquei um pouco doente, eu não tinha muita energia para fazer coisas assim, e eu tinha que ficar muito tempo sentada. E eu ficava com o computador
lendo e relendo e relendo e relendo. Então, eu estabeleci uma rotina de escrita durante uns 3 meses, mas era porque eu estava passando por esse período de dificuldade e que, para mim, era melhor eu passar esse período fazendo uma coisa que eu achasse legal, né? Então, essa foi minha rotina de escrita durante a História de Estrela. A gente está escrevendo um segundo livro que chama A Viagem de Catarina, em que a gente vai falar da história da Catarina, da Cecília Payne, da cientista astrônoma Cecília Payne. E aí eu estava escrevendo esse livro num momento que eu estava morando em outro lugar, em outro país. E eu estava numa viagem. Então, e a Cecília, que é uma das personagens do livro, e a Catarina, que é a outra personagem do livro, também estavam numa viagem. Entenderam? Então, esse livro vai ter mais de mim. Assim, vai ter coisas muito da minha experiência, que vocês me fizeram a pergunta no início. Então, durante a escrita da Viagem de Catarina, que é o segundo livro, eu consegui estabelecer uma rotina melhor de escrita. Eu escrevia todos os dias. Todos os dias eu revisava, escrevia uma parte. Às vezes é um parágrafo, tá? Às vezes eu ficava 3, 4 horas num parágrafo. Mas era um parágrafo importante. Então, a rotina, para qualquer projeto que você tenha, a rotina de estudo, de pesquisa, de escrita é importante. Quando vocês terminaram esse livro, vocês acharam uma boa ideia compartilhar com mais pessoas? Como é que é, Ellen? Quando vocês terminaram esse livro, vocês acharam melhor compartilhar essa ideia com outras pessoas também? Da História de Estrela? Sim, com certeza, com certeza. Na verdade, a gente compartilhou ele em 2020, antes de ele ser livro, com formato livro mesmo. 2023, foi no ano de 2023 que a gente escreveu. A gente, digamos, mostrou, compartilhou com as pessoas em 2023, lá por outubro. Vai fazer uns 2 anos agora. E aí, de outubro de 2023 a outubro de 2024, é que levou esse tempão todo para virar livro. Mas eu já estava compartilhando para as pessoas, eu imprimia assim, né? O texto em folhas, normal, assim, não era nem encadernado, nada, era. Imprimia e entregava para as pessoas e pedia para elas me devolverem depois rabiscado, sabe? Então, o mesmo vai acontecer com o próximo livro. Eu queria perguntar qual é o potencial que você enxerga nesse livro? Você acha que ele vai, tipo, atingir um público maior ao longo do tempo ou não? Eu acho que sim, que ele vai atingir um público amplo. A gente está na segunda edição. A primeira edição teve 500 unidades impressas, a segunda edição mais 500. Desses 500 primeiros, a gente conseguiu fazer uma doação de 100 livros para 5 cidades diferentes de Santa Catarina, tá? Para 5 secretarias de educação diferentes. Florianópolis é uma delas, Araranguá, Blumenau, Joinville e Curitibanos. Em algumas dessas cidades, o livro foi para a biblioteca, então os livros estão circulando nas bibliotecas. E em Florianópolis, o livro foi para a Secretaria de Educação, e inclusive sexta-feira eu vou fazer uma apresentação lá para os bibliotecários da Secretaria de Educação de Florianópolis, da Prefeitura de Florianópolis, né, associada à Prefeitura, porque a ideia é inserir na biblioteca escolar que todas as escolas de Florianópolis têm acesso a esse livro. Ano passado, começo desse ano, a gente também entrou num clube de livro, então esse livro foram 220 unidades para diferentes pessoas que assinam o Clube do Livro no Brasil inteiro. Então, ele está chegando em lugares e eu acho muito legal ele estar em bibliotecas, né? Porque significa que mais pessoas vão poder ter acesso a ele. E eu gostaria muito de
poder trazer para todos os projetos. Todas as vezes, né, que eu vou nos lugares, eu menciono o livro, eu apresento o livro, eu ofereço o livro. Esse livro, eu não tenho o direito comercial desse livro, né? Para vocês entenderem um pouquinho, existe uma coisa que chama direito comercial, que é quem pode, digamos, vender o livro, né? Quem vende é a editora. Eu tenho direito autoral. Então, para cada unidade vendida, parte vai para as autoras, parte do valor. É um valor, assim, que é o equivalente ao quanto que foi investido no projeto. E aí, a minha ideia é que esses livros, eles vão se pagando, que esse livro, ele pague o próximo, entendeu? Sim. E que todos os livros que eu publico com as minhas alunas vão se pagando. E que as minhas alunas também curtam essa ideia e levem para os futuros profissionais delas essa ideia de inspirar meninas e mulheres, seja escrevendo livros, histórias, ou publicando um blog, como o Yasmin comentou, né? Falando sobre tecnologias, como a Isabela comentou, ou encontrando uma maneira de fazer isso na saúde, como Ellen comentou. Então, esse é o meu objetivo, de realmente atingir várias pessoas. Eu queria também saber onde você divulgou o livro. Tipo, se foi online, se foi um evento, como que foi esse processo? Foi um evento presencial que teve na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente conseguiu um dinheirinho para comprar comidas, que comida sempre atrai pessoas, né? E a gente comprou uns comes e suco e tudo mais. E aí a gente reuniu pessoas, chamei a imprensa. Isso é uma coisa que a gente sempre faz no projeto. Toda vez que a imprensa chega até mim, um jornal da cidade, pessoas assim da imprensa da universidade, ou da cidade, ou do estado, eu sempre dou entrevista, eu sempre coloco as minhas alunas para falar, e aí, quando eu preciso divulgar as coisas, como esse livro, isso. Ai, tô offline. Vocês estão me ouvindo? Agora eu tô, mas cortou um pouco. Tem como repetir, por favor? Tem. Então, é uma troca de serviços, né? Eu ofereço serviço de trazer matéria para eles, dar conteúdo para eles, eles me ajudam divulgando o meu projeto, né? Que quanto mais pessoas acreditarem, divulgarem, curtirem, mais visibilidade tem e mais meninas são atingidas. Então, é isso que é nesses meios de comunicação que eu busco a divulgação. Obrigada, ajudou eu com a minha dúvida. De nada. Eu acho que a gente já se estendeu, as profs falaram 30, 40 minutos, a gente já está 1 hora falando aqui. Eu falo bastante, mas eu espero que vocês tenham também curtido fazer essas perguntas. Eu adorei as perguntas. E eu fico disponível para quando vocês quiserem falar sobre o livro, sobre outros projetos, podem contar comigo. Obrigada, Gabriela, por compartilhar com a gente. Achei muito interessante esse livro e vou ler mais as páginas que eu não consegui ler, né? Achei muito interessante também. Obrigada por compartilhar com a gente. De nada. Eu achei um livro muito interessante e você, assim, depois dessa conversa, pensa em escrever um blog? É mesmo, Yasmin? Eu acho que você deveria, hein? Não, você pensa em escrever um blog? Ah, eu penso em escrever um blog? Ai, pensei que era você. Eu entendi você. Eu acabo um blog eu não pensei não. Mas eu acho que por meio dos livros eu consigo fazer o que eu faria num blog, por exemplo, sabe? Porque a gente tem uma parte da vida acadêmica de professora, pesquisadora, que a gente tem que ir para os congressos, tem que ir nos seminários, e nesses lugares a gente acaba falando, apresentando e também publicando resumos do trabalho. Então, não é um blog, assim, da internet,
mas é também uma maneira de divulgar o conhecimento de maneira escrita, tá? Então, sim, seria o equivalente, assim, mas no mundo acadêmico. Então, obrigada, Gabriela. Obrigada, Yasmin. Obrigada, Isabela. Foi muito legal compartilhar com vocês, conversar um pouco. Eu queria agradecer por a Gabriela disponibilizar o tempo dela de conversar com a gente, ter essa conversa muito legal e passar os conteúdos, esse conhecimento todo e passar um pouco da história do livro, que eu me encantei, de verdade. Eu quero ter o livro físico para hoje, porque eu queria muito comprar esse livro. Você sabe onde que eu posso encontrar, tipo, na Amazon ou algo assim? Que eu gostaria de ter ele físico, porque mandaram em PDF no grupo, mas não consegui muito bem ler, porque tá muito pequenininho as letras. O livro está disponível no site da editora Inverso, no Instagram do Uhum, Meninas na Ciência, _UPS, que também tem o link que vai para o site onde você pode adquirir o livro. tá bom, obrigada. Eu queria agradecer também, né, pela Gabriela disponibilizar o tempo dela e compartilhar o livro com a gente. E obrigada, Isabela. E a Ellen, que saiu